Olá a todos. Vamos fazer aqui um exercício de imaginação, né? Vamos tentar compor uma situação mental onde eu tenho uma obra e eu tenho um grande vão livre e eu quero ao máximo possível aproveitar aquele vão livre, mas não tem jeito. Ela vai ter que ter uma laje, ou vai ter que ter um telhado pesado, um teto pesado, eu vou ser obrigado a colocar uma coluna ali no meio. Bom, não vai ter jeito, eu vou ter que colocar essa coluna. Agora, essa coluna vai ter que ficar num lugar estratégico para poder sustentar todo aquele teto, toda aquela laje, aquele peso todo. E vai ficar muito visível, porque todo mundo que vai entrar naquele vão livre vai se deparar com aquela coluna ou aquelas colunas, enfim. O que seria natural pensar? Se é um lugar onde vai ter muita gente circulando, é um lugar que eu quero deixar esteticamente interessante para as pessoas poderem ter um agrado naquele ambiente, é natural que a gente queira fazer uma coluna bonita. É natural que a gente queira colocar de alguma maneira ornamentos naquela coluna, ou enfim, tentar de alguma maneira que aquela composição do ambiente não seja somente estrutural, não tenha uma aparência somente de, enfim, uma função meramente estrutural, uma função meramente operacional, mas também possamos dar para ela uma função estética, né? E para compor então uma dupla função e que de alguma maneira eleve ainda mais aquela peça que ela tem uma função mais baixa, que é estrutural, passa a ter também uma função ornamental. Então eu estou colocando aqui duas funções numa peça para poder, enfim, de alguma maneira valorizar aquela peça e valorizar o conjunto. Assim também a barra harmônica. Esse é o assunto de hoje. Essa aqui é um pedaço de abeto bastante interessante para virar a barra harmônica. Então eu queria falar um pouquinho da barra harmônica, vou tratar de alguns aspectos para vocês conhecerem um pouco mais como é o material da barra harmônica. Esse daqui é um pedaço de abeto bastante seco, a gente tenta escolher para a barra harmônica um pedaço de abeto bastante forte, bastante seco, quanto mais velho melhor. E o corte também a gente escolhe de maneira que o comprimento dos anéis de crescimento seja maior na altura da barra harmônica, né? Porque afinal os veios dela também a gente quer que sejam bastante paralelos ao comprimento e os anéis de crescimento paralelos à altura, e assim eu tenho uma peça bastante regular e bastante forte. Tá, essa aqui é a ideia geral da matéria-prima da barra harmônica. Isso aqui é um abeto, mas isso aqui não é o que eu quero tratar hoje. Agora, por que a gente escolhe uma peça assim? Porque a gente quer exatamente uma trave forte. A gente quer que ela tenha uma função estrutural, de fato, que compense algumas fraquezas do tampo. Porque o tampo ele é fino, ele tem uma cúpula, né? Ele é cortado em forma de cúpula. E isso daí confere uma certa resistência àquele material que é baseado num tímpano, né? Um tampo é baseado num tímpano, e a barra harmônica vem a fortalecer essa estrutura bastante delicada, né? Bastante fina, e evitar exatamente que ela afunde, né? Nessa região aqui, né? Onde o cavalete vai pressionar, ela, enfim, vai segurar. Enfim, tudo isso aqui parece bastante lógico, bastante fácil de compreender. Mas eu queria falar uma coisa que talvez seja novidade para muitos, que é o seguinte: a barra harmônica, inicialmente, ela não foi concebida para ser uma peça harmônica, ou seja, ela não tinha uma função primeira acústica. E por isso que eu fiz a comparação com a coluna, porque a função primeira da coluna é uma função estrutural para sustentar o telhado. E também a barra harmônica, ela tem uma primeira função de sustentar essa estrutura, sustentar esse telhado nosso aqui. Não é à toa que na Itália essa peça aqui ela é chamada de catena. A catena é exatamente uma barra de ferro que é colocada no começo do arco, nas pontas do arco e no fim das colunas que sustentam aquele arco. Ela faz com que o arco se sustente e evita que o arco se abra, que ele colapse. Então vocês viram aí alguns exemplos de catenas nos arcos das construções italianas. Isso daí é uma coisa que vem desde os castelos medievais, é uma coisa que qualquer arco de qualquer prédio italiano do século 17, 18 e 19 usava as catenas para segurar o arco. Então essa é a ideia básica da catena, da barra harmônica, é uma ideia para sustentar o arco do tampo, tá bom? Esse arco aqui, essa é a ideia primordial. É claro que assim, se eu fosse pensar somente em sustentação, eu poderia colocar ela em um lugar que, enfim, eu conseguisse ter um equilíbrio de matéria, de peso, né, e de resistência suficiente, mas não é à toa que ela se chama em português barra harmônica. Então, assim como uma coluna que eu vou colocar no meio de um imóvel, de um vão livre, eu vou colocar uma segunda função estética nela, a barra harmônica não tem uma segunda função estética porque ela vai ficar escondida, ninguém vai ver, mas ela tem uma segunda função harmônica. Então é natural que a gente queira aliar essa função harmônica
dessa peça que é inicialmente estrutural para poder aproveitá-la também acusticamente. É claro que essas coisas são difíceis de separar, não é uma função completamente separada da outra, mas já que a gente é obrigado a ter essa seleção para um material estrutural, então por que não aproveitá-la também acusticamente? Então a barra harmônica é colocada de maneira que a vibração que vem pelo cavalete, né, que vai passar no ponto aqui do diapasão e que vai ser transmitida por nessa região central do instrumento, seja então irradiada mais eficientemente para o resto do instrumento. E ela é colocada nos graves porque vai ter a alma que está exatamente no registro agudo, no soprano, e a gente vai tratar da alma em outra ocasião, mas ela tem uma relação direta com a alma. A alma está então para uma coluna, numa estrutura, assim como a barra harmônica está para uma trave, uma catena ou uma viga nos telhados. Então, assim como você tem que ter vigas nos telhados, você também tem que ter colunas para sustentar o telhado. Então fica aqui essa ideia de dupla função das coisas, né? As coisas, quando tem essa dupla função e as duas funções são ótimas, ela tende a ser cada vez mais interessante para o conjunto da peça. Então ela é um objeto sempre de estudos, né? A gente faz melhoramentos para poder otimizar as duas funções. Essa barra aqui, por exemplo, esse aqui é um instrumento comercial, ela está muito paralela ao eixo central do instrumento. Eu teria colocado um pouquinho mais inclinado, mas isso fica assunto para um outro vídeo. Então é isso, espero que vocês estejam aproveitando, nunca é demais pedir, inscrevam-se no canal e esperem as novidades. Um abraço a todos!